Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu estou aqui hoje para trazer mais uma reflexão e a nossa reflexão de hoje é sobre o tema Enfrentando as Adversidades. O texto está em Atos dos Apóstolos, capítulo 27, versículo 10. Assim diz a palavra de Deus. Homens, vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio e a carga, mas também para as nossas vidas. Que Deus nos abençoe pela sua palavra que foi lida neste momento. Queridos, o apóstolo Paulo planejou e sempre planejou viajar para Roma. Eu sei que você sabe disso. E se você não sabe, leia Romanos 1, 14 a 16, Romanos 15, versículo 28. Na verdade, a viagem de Paulo para Roma era um projeto de Deus. Atos 23, 11 registra que Deus queria que Paulo testemunhasse tanto em Jerusalém, como também testificasse dele em Roma. Mas veja, sua viagem para Roma não aconteceu como ele havia pensado ou mesmo planejado. Paulo chega em Roma preso, depois de um naufrágio e com perdas terríveis durante a viagem. Sabe, queridos, muitas vezes nós planejamos uma coisa e ela acontece de forma totalmente adversa da maneira pela qual nós planejamos. Um dos grandes paralelos bíblicos sobre a jornada cristã é a comparação da peregrinação do povo de Deus quando sai do Egito para a Terra Prometida. Quando olhamos no Novo Testamento, esse mesmo modelo ou paradigma também é reproduzido no Novo Testamento, como se nós estivéssemos numa grande peregrinação na direção da Canaã Celestial, ou seja, da Nova Jerusalém. John Bunyan escreve um livro intitulado O Peregrino. Nesse livro, ele descreve a vida como uma peregrinação de um homem, passando por perigos terríveis até chegar no paraíso. Um livro secular chamado A Odisseia, de Homero, também descreve a vida como sendo uma grande viagem. Por que eu estou dizendo isso? A viagem de Paulo para Roma não foi, na verdade, uma alegoria ou uma parábola, não. A viagem de Paulo foi uma dramática realidade com muitas experiências difíceis, mas que podem ser por nós observadas e podemos tirar da jornada de Paulo nessa viagem experiências muito úteis para a nossa caminhada cristã. O apóstolo Paulo aprendeu nesta jornada que mesmo quando estamos fazendo a vontade de Deus, enfrentamos e podemos enfrentar grandes adversidades pelo caminho. No meio das adversidades, podemos ser encorajadores ou fazer parte do grupo de murmuradores, não é? Aqueles que decidem desencorajar as pessoas. Veja Atos 27, de 21 a 44. Paulo decidiu, no meio da sua viagem, encaminhar e dirigir cada pessoa que estava perto dele para a vida. Ele decidiu transmitir vida. Veja Atos 27, 21 e 22. Quando a esperança se dissipou, Paulo se apresentou como um agente, anunciador e transmissor de vida. No meio das adversidades, Paulo foi encorajado e fortalecido pelas promessas de Deus. Veja Atos 28, de 4 a 10. Crentes que não leem a Bíblia e desconhecem as promessas de Deus terão enorme dificuldade ao passar por grandes adversidades. Naquele momento, quando Paulo está ali sendo fortalecido, o que a gente percebe? Ele foi levado a confiar no poder de Deus e nas suas promessas. Sabe por quê? Deus transforma bárbaros em humanos. Já leu Atos 28, 2? Isso mesmo. Deus fez esse milagre exatamente quando Paulo mais precisou deste milagre. Bárbaros foram transformados em seres humanos. Deus tem o poder de evitar que o pior aconteça. Você sabia disso? Quando Paulo chega na ilha de Malta, irmãos, é uma tragédia, uma serpente, uma víbora vai picá-lo. Ele passa um momento extremamente desconfortável. Mas sabe o que aconteceu? O grande homem importante lá daquela ilha trouxe o seu pai enfermo. Paulo orou pelo pai dele e ele ficou curado. As pessoas viram a fé e o tamanho da fé de Paulo e começaram a trazer outros enfermos. Paulo orou e aquelas pessoas ficaram curadas. Sabe o que aconteceu? Naquele momento, aquelas pessoas começaram a abastecer Paulo e a devolver a Paulo
tudo que ele havia perdido naquela jornada, colocando Paulo em condições de retomar a sua jornada para Roma. Ou seja, naquela ilha que parecia ser o local da sua tragédia, aquele foi o lugar da sua restauração e da retomada de sua jornada. Querido, você tem enfrentado terríveis adversidades? Não desanime, em nome de Jesus, não desanime. O milagre de Deus está vindo na sua direção. A sua dificuldade, na verdade, é hoje uma rica oportunidade para um grande milagre de Deus. Querido, ore, confie, deixe o milagre de Deus acontecer. Aprenda a confiar mesmo no meio da adversidade. Que Deus te abençoe. Eu sou Carlos Elias de Souza Santos, pastor da Primeira Igreja Batista de Campo Grande, no Rio de Janeiro. Oro para que você fique na paz e aguardo você aqui na nossa próxima reflexão.